Você pode ir, mas você tem que usar suas férias. E eu tinha assumido o compromisso com esse pastorzão que está ali já fazia uns 2 anos e meio. E eu falei, eu não sou pessoa de falhar com a minha palavra. Se o Senhor não falha com a palavra dele, por que eu, como servo do Senhor, vou falhar com a minha? Então, eu estou aqui hoje pela graça de Deus. Eu sei que é difícil vir na igreja semana à noite. Eu sei disso. Mas essa semana eu sei que o que vai ser falado aqui pode mudar a nossa vida espiritual. E o inimigo vai trabalhar com você. Não se preocupe que eu não estou atrás de auditório, de casa cheia. Meu tempo disso já passou. Depois de 30 anos, eu tenho aprendido muitas coisas com o Senhor no ministério. E eu tenho visto realmente quão poderoso é o nosso Deus. Quando se fala de Armagedon, a gente fica assustado. Mas Armagedon é simples a definição. É a última batalha do drama milenar do conflito dos séculos. A igreja tem que saber o que é isso. A igreja tem que se preparar para isso. Se a gente não pregar, aprender e falar e se preparar, o Armagedon vai chegar e você vai estar do lado errado. É por isso que essa semana nós vamos estudar esse assunto aqui. Agora, a gente tem um problema. Nesses 30 anos de pastorado, eu fiquei conhecido nas minhas igrejas como o pastor da 1 hora. E eu sei que tem muito membro da igreja que tem problema com isso. Às vezes é menos de 1 hora, porque o Espírito diz, é menos. Às vezes é mais de 1 hora, porque o Espírito diz, é mais. E há muitos membros da igreja que têm problema com esse assunto. Às vezes eu fico pensando, a gente senta no sofá, assiste um filme de 1h30 e acha rápido, né? Mas quando tem uma pregação de 1h30, o cara sai fumaçando ali pelas escadas da igreja. Eu não posso garantir a você se vai ser 40 minutos, 30 eu sei que não vai ser. Agora 45, 50, 1 hora, 1h30, aí é só o Espírito que vai dizer. Se está com fome, sai de fininho por ali, vai dar essas escadas, vai embora, não tem problema. Mas o que tiver que ser dito, vai ser dito. E o que tiver que ser falado, vai ser falado. E você ficando, não faz diferença. A palavra vai ser falada. Mas eu estarei orando a Deus essa semana por você. Porque você vai travar uma batalha. O inimigo vai impedir você de vir ouvir o que você precisa. Mas isso aí é entre você e Deus e o inimigo. O que eu posso fazer é só orar e pedir a Deus que me ajude a falar o que tem que ser falado. E eu quero agradecer ao pastor, a igreja que deu um voto de confiança a ele, os líderes. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu ainda não comecei o sermão não, viu? Eu não comecei não, estou só nos preâmbulos aqui. Pastor, eu vou embora semana que vem, não tem problema. Aquele relógio ali está marcando 10h15, eu estou feliz da vida com ele. Sei lá quem esqueceu de adiantar, mas o Senhor proveu aquele relógio ali às 10h15. Vocês sabem que nesses 30 anos de ministério, eu sempre andei por aí pastoreando igrejas, fui departamental e vice-presidente de união, essas coisas todas aí que a gente aqui na terra gosta muito, né? De título, posições e essa coisa toda. E por onde eu andei, eu sempre tive muito sucesso. As igrejas cresciam. E eu sempre costumava andar por aí muito orgulhoso do meu ministério, né? Que eu, onde ia, fazia muito sucesso. Mas aí esse ano o Senhor disse assim, olha, seguinte, vou te ensinar uma lição que faz tempo que você já devia ter aprendido. E você não aprendeu ainda, agora chegou a hora. E eu vim do campo missionário, depois de 6 anos na África como missionário. E eu tinha muita vergonha, porque eu morei nos Estados Unidos 15 anos e não aprendi a falar inglês direito. Eu falava, isso é uma vergonha, o cara morar 15 anos aqui não sabe falar inglês direito. Eu falei, quero voltar para ser pastor de uma igreja americana. Bem, o Senhor disse, você é um cara que tem uma autoestima muito alta, eu agora vou botar você no teu lugar. Então Deus me deu uma igreja americana em San Antônio, 3 igrejas eu tenho.
uma de 35 membros, a 50 quilômetros fora de San Antônio, outra de 25 membros a 25 quilômetros fora de San Antônio, e uma de 300 membros em San Antônio. Eu cheguei lá todo empolgado, achando que era o melhor pastorzão do mundo, porque agora é o pastor de uma igreja americana, mas nem sabia falar inglês direito lá. Só descobri quando cheguei lá. Antes eu achava que sabia. Dia 1º de novembro, ontem fez um ano. Exatamente ontem. E meus irmãos, esse foi um ano inesquecível. Desde que eu assumi aquela igreja, o dízimo baixou, o número de membros da atendência baixou, tudo baixou, nada foi para cima, tudo foi para baixo. E o ano vai terminar e eu batizei uma alma. E o Senhor olhou para mim e disse: você está feliz agora? Você está feliz agora? Você que estava tão orgulhoso de você, que sempre achou que era um sucesso, que sempre achou que era bom, esse é o seu lugar, Deus Bezerra. Porque a vitória, ela vem do Senhor. E você vem sendo vitorioso na tua força. Mas na tua força, você não vai ser vitorioso. Porque a vitória do Senhor, irmãos, não é como a vitória da terra. O sucesso do Senhor não é como o sucesso aqui da terra. É por isso que a gente se gloria no nosso sucesso, na nossa vitória, porque nós queremos a grandeza, mas ela pertence ao Senhor, porque foi Ele que deu a nós quando nos criou lá no Éden, foi Ele que deu o domínio, e as coisas têm que ser com o Senhor, no tempo do Senhor, do jeito do Senhor. E eu agradeço muito a Deus por esse ano. Cada manhã eu me ajoelho no pé daquela cama, minhas lágrimas caem. Eu disse: Senhor, obrigado pelos meus fracassos esse ano. Porque eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você está perdendo o jogo da vida, se ajoelha essa manhã. Eu disse: Senhor, olha para mim, está tudo errado. Agora chegou a hora de tu tomar conta e dirigir a vida. Vamos inclinar a cabeça para uma oração. Senhor Deus, essa semana a tua palavra vai ser aberta aqui, nessa igreja, nesse templo, na tua casa. Tu sabe que de mim mesmo eu não tenho palavra, Senhor. Na verdade, durante tantos anos, eu venho pensando tantas besteiras e tantas coisas, achando que era alguma coisa. Mas eu sei que tu está me ensinando a depender de ti. E há pessoas aqui que precisam também aprender a depender de ti. Há pessoas aqui essa semana que precisam ouvir a tua palavra, Senhor. Fala ao coração delas. Usa-me como teu instrumento. Que a glória seja para o teu nome, Senhor. Que o povo do Senhor seja edificado. Para que o nome do Senhor seja exaltado nessa cidade, nessa região, nesse bairro. Usa-me agora em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou começar o sermão. Agora vai começar o sermão. Então você começa a contar agora, no teu relógio aí. Nós vivemos a vida como se ela nunca fosse acabar. Nós simplesmente vamos aproveitando a vida. É bom viver, não é? Nós vivemos a vida como se ela nunca fosse acabar. Até que você comece a chegar perto da aposentadoria. E você depois se aposenta, e depois ninguém nem chama mais você pelo teu nome, passa por você e nem olha para você, e às vezes passa por você e também não te cumprimenta mais, e você começa a ficar, antes você frequentava a academia, agora você frequenta o consultório médico, e você começa a passar na frente do cemitério, e olhar para aquele cemitério, para aquela cidade de pé junto, e você diz: acabou. Dá um desgosto, uma tristeza. É o ciclo da vida. Mas você não foi criado para isso. O pecado vem fazendo um dano terrível a nós e nós não percebemos. O pecado vem nos destruindo lentamente e nós não percebemos.
A palavra de Deus mostra evidências definidas de que existe um conflito sendo travado no mundo espiritual. Mas nós estamos querendo viver a vida cristã no mundo físico. É por isso que quando a gente vem para a igreja tem que ter um bom pregador aqui, porque eu quero ouvir uma boa pregação. É por isso que quando eu venho aqui na igreja eu quero que tenha uma boa música. Eu quero que as programações sejam boas. Se tiver um pregador aqui lendo o sermão, não prestou. E eu já ouvi muitos comentários das pessoas dizerem assim: eu entrei na igreja vazio e saí mais vazio ainda. Como é que uma pessoa pode dizer que entrou na casa do Senhor, do Todo-Poderoso, e saiu vazio? Simplesmente ela entrou lá dentro e não viu a glória do Altíssimo. Não precisava ter ninguém aqui, só a presença do Senhor. Que você entrou e saiu e não notou. Se o problema não é a igreja, não é o pregador, não é a programação, não é o pastor, o problema é a nossa visão espiritual, porque a batalha ela é travada no mundo invisível. Você não pode ver o teu inimigo, você não pode ver os anjos caídos e os anjos bons. Se a cortina do invisível caísse aqui agora e você visse a batalha que está sendo travada nesse mundo entre o bem e o mal, entre os anjos bons e maus, você ia perceber que até a violência, o estupro, a miséria que você vê faz sentido. Porque você ia ver o livramento de Deus, você ia ver as ações de Deus, e você ia ver que o mal que Satanás permite é nada perto do que Deus está fazendo. E se você está sentado aqui me ouvindo, você é um abençoado, você é um agraciado, você é um protegido, você é abençoado e não sabe. Mas nós estamos racionalizando a nossa fé, nós queremos a religião visível. Perdemos a nossa percepção do espiritual, de entrar dentro de um ônibus e sentir a presença do poder das trevas dentro daquele ônibus e começar a orar desesperadamente, pedindo a Deus que proteja aquele coletivo, porque Satanás está mandando forças malignas para assaltar, destruir, fazer alguma coisa com aquele coletivo, e você não vê a mão de Deus protegendo. Queridos, nós precisamos estudar nossa espiritualidade, nós precisamos crescer na nossa sensibilidade espiritual, nós precisamos entender que esse conflito está chegando no final, e nós estamos desqualificados, despreparados, não enxergamos, entramos dentro da igreja, estamos cercados por essa auréola da casa do Senhor, de sábado, domingo e quarta-feira, e não estamos vendo. Ninguém quer sair da sua zona de conforto para salvar o pecador, porque quando você botar o pé fora da zona de conforto, você vai sentir o poder maligno atacando você, e você recua de volta, porque você está desqualificado. Nós estamos alienados da sociedade que Jesus nos enviou para salvar. Ninguém sabe quem é que está aqui nesse bairro. Eu estou vendo aquele prédio ali, quantas pessoas moram naquele prédio? Nós temos amigos adventistas, temos TV adventistas, temos rádio adventistas, temos tudo adventista, e o nosso mundo é todo adventista, e nós nos sentimos seguros e salvos, esperando Jesus voltar, quando o mundo está quebrantado, sofrendo na miséria, desgraçado, morrendo, drogas, violência, divórcios, de tudo, e você não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. Porque você não quer deixar a sua zona de conforto, você não quer parar para pegar o bêbado na rua e sentar lá do lado do bêbado de rua e dizer: amigo, e como porque está fedendo muito, sai daqui. Nossa, nem pensar. Você não quer sair da sua zona de conforto para salvar ninguém. O grande dia da vindicação do caráter de Deus está se aproximando. E para esse dia da vindicação do caráter de Deus, nós precisamos estar preparados, porque esta vai ser a batalha do Armagedon. Essa vai ser a última batalha do drama milenar, do conflito dos séculos entre Deus e Satanás. E o que Satanás está fazendo hoje é simplesmente distrair a igreja com maravilhosas programações. Nós estamos felizes da vida, porque estamos dentro da casa do Senhor. E o preparo espiritual que deveria ser feito para aquele momento crucial do final da história do conflito dos séculos, nós estamos completamente alienados. É por isso que a igreja está cheia no sábado e vazia na semana.
É por isso que a nossa escola sabatina, às vezes eu penso que a escola sabatina é um programa falido e a igreja não sabe, porque ninguém aparece. Vocês sabem que domingo pela manhã, por volta das 8 horas, nós temos uma marginal na cidade de San Antônio, e às vezes eu costumo pegar o meu carro e jogar uma bolinha domingo de manhã, e quando eu pego aquela marginal de San Antônio, ela está cheia de igrejas imensas. 8 horas da manhã eu dirigindo meu carro, o estacionamento daquelas igrejas está lotado de carros. 8 horas da manhã, chovendo, fazendo sol, fazendo frio, não importa. Eu falo, mas nossa, que coisa tremenda. Eu chego na minha igreja 9h30 da manhã, na hora de começar. A escola sabatina começa 9h30. Na hora de começar a escola sabatina, temos lá 10 pessoas, 15 pessoas. Agora eu chego nessas igrejas aqui 8 horas da manhã. Um dia eu não aguentei, falei, vou entrar lá dentro dessa igreja. Parei o meu carro lá, para começar tive dificuldade de achar um lugar para parar o carro no estacionamento da igreja. 8 horas da manhã de domingo. Finalmente tinha um diácono lá parando o carro de todo mundo e parou o meu também. E ele já sabia que eu não era membro, já me abraçou, já pegou meu nome, já fez uma conversada comigo lá, um sujeito fantástico. Falei, meu pai do céu, esse ministério do estacionamento aqui é fantástico. O cara já sabia, me abraçou, disse, o senhor é? Falou, eu sou pastor da igreja adventista. Nossa, é uma honra para nós ser um pastor da igreja adventista. O cara já foi fantástico mesmo. E eu entrei, ele falou, bem, agora eu vou arrumar um membro aqui. Quando eu cheguei na porta, ele entregou para um outro que já veio, me abraçou. Eu falei assim, olha, trata bem do homem que ele é pastor. Eu falei, nossa mãe, aqui o tratamento é VIP. Entrei lá, muito bem, peguei. Ele disse, olha, não tem lugar para sentar, mas nós vamos tirar alguém do lugar para dar lugar para o senhor. Ele foi lá, catou uma cadeira, me sentei. Lotada, 8 horas da manhã. O que é de errado com o povo de Deus? O que é de errado com o povo que tem uma grande luz e não anda nela? Se você abrir a sua Bíblia no Joel capítulo 2, vamos à Bíblia, Joel capítulo 2, livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículos 1 e 2, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Joel capítulo 2, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim, tocai a trombeta em Sião, e dai o alarma no meu monte santo, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto, e é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, vem um povo grande e poderoso, que desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Queridos, quando o profeta Joel, ele diz assim, tocai a trombeta em Sião, Sião em profecia significa igreja, e ele diz assim, tocai a trombeta em Sião, a igreja, tocai a trombeta na igreja, e dai um alarma no meu monte santo é povo de Deus em profecia, diz assim, toca a trombeta em Sião e dá um alarme, porque o dia do Senhor está chegando, e esse dia vai ser um dia terrível, vai ser um dia de negrume, vai ser um dia tremendo, e ele diz assim, mas Deus vai suscitar um povo poderoso, Deus vai suscitar uma igreja poderosa, uma igreja que vai fazer frente aos ataques de Satanás, os últimos ataques do mal, antes do encerramento da história do pecado. E quando a gente vai pesquisar profeticamente, a gente descobre que esse grande povo poderoso é um povo que está se preparando. Quando a gente fala de reavivamento e reforma é um preparo, reavivamento e reforma não é um programa, reavivamento e reforma não é um programa. Você pode dizer, vamos reavivar todo mundo, vamos orar 3 vezes por dia, vamos fazer isso, e todo mundo está fazendo e ninguém está reavivado. Porque reavivamento não é programa, reavivamento é uma experiência pessoal, entre a pessoa e Deus, quando você decide sacrificar você, para Cristo entrar na tua vida, e Cristo entra na tua vida, Ele faz por você o que você não pode fazer, e isso é justificação pela fé. É tudo tão simples e todo mundo está complicando, mas essa complicação toda é uma coisa só, é que você não quer sacrificar o seu eu, você quer o céu e quer a terra, você quer curtir aqui a vida embaixo e que também quer chegar lá em cima, e nós estamos criando um falso evangelho,
Gálatas capítulo 1 fala desse falso evangelho. Paulo disse para os Gálatas: vocês estão criando um outro evangelho que não é o que eu preguei a vocês. Esse falso evangelho, irmãos, ele não nega Cristo, ele não nega o sábado, ele abraça as doutrinas da igreja. É a mesma coisa do verdadeiro evangelho, só tem uma diferença: o verdadeiro evangelho, ele é conduzido por Cristo, o falso evangelho é conduzido pelo eu. É só essa a diferença. Essa é a razão porque nossas igrejas abrem só 2 vezes por semana, e mesmo assim nós temos problema para encher elas. Mas qual é o nosso problema? Satanás está trabalhando para impedir a reforma e o reavivamento. E se vocês observarem, eu quero colocar aqui um pensamento do Espírito de Profecia que diz assim: uau, agora ficou complicado para eu ler aqui. Não, isso aqui está errado. Aqui está. Em visões da noite, passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Os enfermos eram curados e outros milagres eram operados. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante eles a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. O mundo parecia iluminado com a glória de Deus. A serva do Senhor teve essa visão. Mas aí quando eu li esse texto eu fico pensando assim: mas será que ela teve uma visão dos adventistas do sétimo dia ou dos testemunhos de Jeová? Estou confuso. Porque ela disse que viu pessoas indo de porta em porta, batendo nas portas, pregando o evangelho e abrindo a porta. E hoje nós temos aquela teologia de que bater nas portas já não vale mais, esse tipo de evangelismo não funciona mais. Esse é o evangelismo que funciona, o evangelismo batendo nas portas. Mas esse evangelismo só funciona quando o Espírito Santo vai na frente, convencendo o coração das pessoas. E eu lhes digo, nós estamos racionalizando a fé de tal maneira que nós queremos fazer o evangelismo por nós mesmos. Só o Espírito Santo pode mesmo tocar um coração e converter ele. Essa obra não é sua. A sua obra é você se render ao Espírito de Deus e deixar que Ele dirija você. Meus queridos, nós temos sérios problemas hoje na igreja. E uma delas eu me pergunto: por que a igreja hoje está destituída de poder? Aonde é que está o poder dessa igreja? Aonde é que está o poder na vida dos membros desta igreja? Membros cheios do Espírito de Deus, do poder. Eu me lembro de uma vez que eu fui pastor de uma igreja, e quando eu cheguei naquela igreja, eu notei que o primeiro ancião da igreja era um homem de Deus. Os membros da igreja sentiam Deus na vida daquele homem. Quando eles tinham problema, em lugar deles procurar o pastor, eles procuravam aquele primeiro ancião. E todos os pastores que tinham passado por ali antes de mim tiveram problema com o ancião, porque ficavam com ciúme dele. E ele, quando eu cheguei, ele já chegou e falou: olha, pastor, por favor, não, os irmãos me procuram aqui. E eu falei: irmão, olha, eles procuram você. Eu falei: graças a Deus, é menos trabalho para mim, deixa eles procurar você direto, não tem problema. Por favor, não mande nem eu me procurar, procure você mesmo. Porque eu mesmo tinha que procurar o homem. Quando eu estava meio desanimado, eu ia lá e dizia: por favor, irmão, ora por mim aqui. Porque eu sentia a presença de Deus no coração do homem. E eu digo para vocês, isso faz mais de 15 anos, ainda hoje. Quando eu estou angustiado, eu ligo para ele. Pela voz dele no telefone, eu sinto o Espírito de Deus. E ele diz assim: meu amigo, pastor Deus, aquela voz é celestial. O homem, ele vive para Cristo, a vida dele é a igreja. Me lembro de uma vez que ele perdeu o emprego, começou a procurar emprego, e ele era gerente de um restaurante, perdeu o emprego. Aliás, ele pediu demissão, porque o dono do restaurante ia vender bebida alcoólica, e ele pediu demissão. E ele ganhava $25 a hora. O dono chegou para ele e falou assim: ó, eu lhe dou $35 a hora, para você trabalhar e continuar gerenciando, porque eu confio em você. Eu falei: não posso, tem bebida alcoólica, não posso gerenciar. Pois esse é o procurando trabalho, procurando. Um dia eu falei: mas faz 6 meses que você está procurando trabalho, você foi gerente de restaurante 15 anos, um cara preparado, você não conseguiu trabalho? Ele falou: olha, sabe, até que apareceu muito trabalho. Eu falei: mas é o sábado? Ele falou: não, apareceu um monte que dá o sábado livre. Eu falei: mas por que não deu certo? Ele falou: porque eu pedi a quarta noite livre também, eles não me dão. Eu me senti deste tamanho assim, ó.
falei, nossa, mãe, o homem está tratando o culto da quarta-feira à noite igual o sábado. Eu falei, meus queridos amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Joel estava certo. Joel, quando você vai no versículo 12, olha o que ele diz. Assim, agora mesmo diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração. Olha, Joel está falando aqui para os israelitas, para o povo de Deus, é para os adventistas do sétimo dia essa mensagem. Essa mensagem não é o povo lá de fora não, é o povo que está dentro da igreja. E a mensagem diz assim, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, voltai para mim de todo o coração, mas voltai para mim com jejuns, voltai para mim com choro, voltai para mim com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em amor e se arrepende do mal. Joel está dizendo assim, Joel está pregando para os adventistas do sétimo dia, e ele diz assim, olha, vocês vêm para a igreja, tem havido muita festa no meio do povo de Deus, é hora de fazer jejum, é hora de chorar, é hora de botar as lágrimas, é hora de buscar o poder, é hora de buscar a Deus de todo o coração, esse é o povo que precisa se arrepender dos seus pecados. O povo que já estava guardando o sábado, o povo que já estava vindo para dentro da igreja, o povo que já guardava os mandamentos, o povo que não comia carne de porco, o povo que não fazia nada de errado, é esse povo que a mensagem diz assim, se arrependam de todo o vosso coração, e venham perante a minha presença com jejum, com lágrimas, com choro, com pranto, buscando a santificação em Cristo Jesus. E no versículo 15 ele repete de novo, ele diz assim, tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo de Deus, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhos os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, Senhor. O alpendre e o altar é a igreja. Porque o altar está aqui, o alpendre está lá fora. Tem havido muito tapinha nas costas em nossas igrejas hoje. Tem havido muita festa, muito oba-oba, muita alegria para manter o povo do Senhor dentro da igreja. Meu querido, se você está atraído pelo mundo, se é esse o teu desejo, é melhor você ir. Porque Deus não te aceita aqui dentro com essa cara de sábado bonita e na semana fazendo o que você quer lá fora. Ou você é do Senhor ou você não é. O tempo está chegando, a batalha do Armagedon está ali na esquina, as coisas estão fechando, a economia mundial está quebrando. Essa semana eu vi uma reportagem que diz assim, que há indícios de que o dólar vai deixar de ser a moeda mundial. E quando o dólar deixar de ser a moeda mundial, os Estados Unidos eu sei que vai quebrar, o mundo eu não sei. Porque com um déficit público de não sei quantos trilhões de dólares, você pode ficar certo que nós vamos quebrar. Quem financia o nosso déficit público lá é o mundo. O fim está chegando, mas a igreja está destituída de poder. Nós temos os irmãos hoje olhando um para a roupa do outro, para o cabelo do outro, para as coisas do outro, porque a gente quer ver quem é o carro do outro. A sociedade aí fora está medindo as pessoas pela roupa que veste, pelo sapato que usa, pela casa que tem, pelo carro que dirige, e a igreja também está assim agora. Há pessoas enforcadas porque querem comprar uma roupa boa, porque a amiga comprou e fulano comprou. Ou alguém deve ter olhado para o meu terno hoje de manhã e falou, uau, o terninho do pastor, coitado, é da década de 80. É verdade. Minha irmã diz para mim todo dia que eu tenho que jogar ele fora. Eu falo, não, eu uso ele de propósito. Porque eu não estou nem aí se ele é fashion ou não é. Não me interessa. Esquisitinho esse terno, também concordo, meio cafona, não está? Meio brega. A igreja está aderindo ao brega e ao chique. Não é possível isso, irmãos. Não é possível a gente chegar aqui medindo as roupas das pessoas. Venha bem vestido para a igreja, porque você está na presença do Altíssimo. Se vista para Ele. Se vista para Ele. Se você não pode se vestir, vocês sabem, quando a gente vem aqui, a audiência, nós estamos, performance o espetáculo, quando louvamos, a audiência é Deus e os anjos. Então venha vestido corretamente. A igreja está com essa coisa de olhar um para a vida do outro, e julga o pastor pela gravata, e julga o pastor pelo cabelo, e julga o pastor por isso. Nós temos essa tendência de querer ser Deus, porque julgar só Deus julga, né? E a gente sai julgando todo mundo, e usando um atributo que pertence a Deus, e blasfemando contra Ele sem perceber.
Se você tem esse desejo de julgar, eu vou lhe dar um conselho: julgue você mesmo, que é seguro. Porque qualquer julgamento que não é você mesmo, você está com um problema lá em cima. Já que você tem essa sede de julgar, julgue você mesmo. Vá no espelho, se olhe e julgue você. E veja realmente se você está seguindo o caminho de Cristo. Porque outro problema, nós estamos vivendo essa religião formalista de sábado, domingo, quarta-feira. A gente já sabe tudo que vai acontecer, e os programas que vai vir, e vem aqui. É a mesma coisa, é a mesmice. Olha, eu usava calça curta, e a escola sabatina era a mesma que é hoje. Não tem diferença. E eu estou com 53 anos. Não tenho vergonha de dizer a minha idade, não. 53 anos. A lição da escola sabatina, eu usava calça curta, é a mesma coisa. Nós estamos dentro de uma religião formalista. Enquanto isso, a sociedade está morrendo lá fora. Há milhões de pessoas que precisam ser salvas. Mas essas pessoas, elas não entendem. Não adianta ir lá e dizer Cristo te salva. Elas não sabem o que é isso. Você tem que viver Cristo. Você tem que matar a fome delas. Você tem que ir lá e o coração quebrantado e reerguer ele. E aí ele vai entender a linguagem do amor de Deus na prática. Se nós como igreja não podemos viver esse amor na prática, de que adianta pregar Cristo? Que Cristo? Quando uma pessoa entra aqui e sai, ninguém nem sequer cumprimenta ela. Nós pregamos um Cristo histórico. E esse Cristo histórico é um Cristo que morreu por nós há muitos anos e um Cristo que vai voltar aí na frente um dia qualquer. Mas ninguém vive a vida como se o Cristo voltasse hoje. Ninguém vive a vida como se o Cristo está voltando. Nós estamos tão ligados às coisas desse planeta e dessa terra, que nós perdemos a visão da eternidade. Perdemos a visão da eternidade. O céu, ele começa aqui na terra. A felicidade que o céu vai dar para você eternamente, ela começa agora. E se você não puder viver ela agora, você não vai chegar lá. Esse é o problema. Mas isso não é uma varinha mágica. A vida cristã não é uma varinha mágica que alguém chega e faz plá, e a vida fica toda feliz em Cristo. Não é assim. A luta da vida cristã é altos e baixos, é clamar, é orar. Jesus disse: pelo mundo passareis por aflições. Tem gente que pensa que quando segue a Jesus e faz tudo direitinho, a vida vai ficar uma maravilha. Errado. Quanto mais santo você for, mais o diabo vai te atacar, mais você vai estar em problemas, mas mais você vai sentir a presença do Altíssimo com você. Mais você vai sentir o poder de Deus andando com você na tua vida. Isso vai te fazer feliz. Isso vai dar para você uma certeza de que você não está só, de que Deus está com você. Sabe, meus amigos, há duas mensagens que vai causar reavivamento e reforma. Duas mensagens. E às vezes eu penso que a igreja, e nós pastores, eu me incluo também, ainda não entendeu essa mensagem. Porque no dia que você entender essas duas mensagens, o resultado do entendimento dessas mensagens vai ser reavivamento e reforma. Não tem como não ser. A primeira delas é a mensagem de Laodiceia, que a gente vai estudar agora. E amanhã à noite eu vou falar da justificação pela fé. Porque esse é o segredo da vida cristã. Se você entender essa mensagem e decidir aceitá-la e segui-la, vai haver um reavivamento e uma reforma na sua vida, mesmo que você não queira. Não tem como. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 3. E antes eu vou ler um texto do Espírito de Profecia. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Talvez você vai dizer assim: poxa, o pastor está sendo muito duro. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Chegou a hora. Nós temos que pregar a verdade, estudar a verdade, viver a verdade. Se nós não abrirmos os nossos olhos, nós podemos perder a nossa salvação. E a pior tragédia do cristianismo é estar perdido dentro da igreja. A serva do Senhor, ela diz assim: esse controle aqui está contra mim. Passou já. Deixa eu ter certeza que eu estou no texto certo. É isso mesmo.
vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho que depende do destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar um profundo arrependimento a todos que o recebem de verdade e obedecem-lhe. E obedecer-lhe-ão e serão purificados. Notem só, o testemunho da testemunha verdadeira vai produzir um arrependimento, vai produzir uma transformação, vai produzir uma mudança de vida. Agora, se eu perguntar para você aqui, alguém conhece a mensagem de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 19, todo mundo vai dizer, eu conheço, isso aí eu já conheço demais. Eu também conheço. Agora, olha o que a Bíblia diz, vamos ler, Apocalipse 14, 19. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que não é frio nem quente, quem dera se fosse frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo para te enriqueceres, vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo, castigo a todos quanto amo, portanto se zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em casa e com ele cearei, e ele o quê? E ele comigo. Meus queridos, dessa mensagem depende o destino da igreja. Dessa mensagem depende o seu destino, o meu destino. E você vai dizer assim, mas como, pastor? Bem, primeira coisa, Jesus é o autor dessa mensagem, não sou eu, certo? E a mensagem de Laodiceia, ela é personalizada, ela tem uma aplicação individual, ela é direcionada para você, e ela denuncia a condição espiritual de cegueira, miséria, nudez e pobreza do povo de Deus. Ela quebranta a sua segurança espiritual. Essa é a razão porque a gente não quer estudar essa mensagem profundamente, porque ela denuncia o teu pecado. Eu me lembro de uma vez que eu quase não assisto televisão, mas uma noite, muitos anos atrás, cheguei em casa às 11 da noite, estava tomando uma sopinha, liguei a televisão e estava passando um talk show, desses que a apresentadora traz as pessoas, e tinha um casal lá, e a mulher dizia assim, ele me traiu, e o cara dizia assim, eu juro que eu nunca traí ela, eu sou um homem infiel, e ele brigava lá, ficava nervoso e se alterava, e a mulher que estava liderando o talk show disse, então vamos ver um negócio aqui, aí abriu um telão lá, e botaram uma câmera oculta que estava seguindo ele. E ele estava lá abraçando as moças e beijando as moças, traindo a esposa. Eu nunca esqueci da fisionomia dele quando ele viu aquilo lá. Parecia o juízo para o sujeito, porque ele estava defendendo que era inocente. De repente o pecado dele apareceu na tela assim, ao vivo, todo mundo vendo. O homem baixou a cabeça assim e correu do palco. Ele desapareceu. E eu falei assim, no juízo de Deus ninguém vai poder correr não. Aí no programa de televisão você pode correr, mas no juízo de Deus você vai se confrontar com as coisas ocultas que você acalentou na sua vida. Não tem como a gente fugir. Na verdade, o pecado que rouba a alegria da salvação do coração, não é o pecadinho que a gente comete aí, por exemplo, eu sou um pastor estourado e tudo, e o povo sabe tudo, o pecadinho que rouba a alegria da salvação, é o pecadinho que você tem na sua vida, que ninguém sabe, mas que você sabe, que Deus sabe, e você sabe que Deus sabe, e esse pecadinho, ele bota você abaixo, porque você sabe que você bota fachada para andar na rua, para chegar em casa, para vir na igreja, mas os pecados ocultos da tua vida, eles estão lá, e essa é a nossa condição. Vocês veem que aqui no versículo 18 e no versículo 19, a mensagem ela fica assim, aliás, o versículo 16 a 17 diz assim, porque és morno e não és frio nem quente, e eu estou a ponto de vomitar da minha boca. E você ficou pensando assim, mas o que é morno? Será que eu sou morno? Eu sou morno ou não sou morno? O que significa ser morno? Ser morno é quando você professa uma coisa que você é, mas no fundo, você não é, mas você parece que é.
É igual o Denorex, parece, mas não é. Você pensa que é, mas você não é. Mas as pessoas olham para você e pensam que você é. Normalmente a gente quer mostrar para as pessoas o que a gente não é. Isso daria outro sermão. Por que é que você não gosta de você mesmo, né? Não gosto do meu nariz, então eu vou para o cirurgião plástico, né? Não gosto do meu cabelo, então eu vou pintar ele, vou fazer luzes, eu não sei o que era. Alguém chegou para mim e falou assim, por que o senhor não pinta o cabelo? Eu ficava mais jovem. Eu falei, para quê? Não, mas é porque o senhor ficava mais bonito. Para quê? Para que eu quero ficar mais bonito? Eu já estou bonito. Não preciso ficar bonito. Ah, mas eu acho que você ficava mais bonito. Mas isso é sua opinião para mim. Sua opinião. Eu tenho a minha. E eu me acho bonito. E a missória pelo resto do mundo que me acha feio. O que conta é o que eu penso, não é o que as pessoas pensam de mim. O que Deus pensa de mim, isso conta. Não o que as pessoas pensam de mim. Mas, meus queridos, a mornidão é um estágio de espírito onde a gente realmente não é de Deus e nem é do diabo. A gente fica ali no meio do caminho. A gente quer ser cristão e quer assumir a identidade de Cristo, mas ao mesmo tempo a gente tem umas coisinhas aqui que a gente gosta, não é? E a gente fica ali no meio do caminho, e o terrível, sabe o que o diabo começa a dizer que não é pecado. Olha, isso não é pecado, o que tem de mais fazer isso? Minha filha vai casar daqui a 2 anos ainda, imaginem só. E ela já está olhando o vestido de noiva. Eu falei, mas você já está escolhendo o vestido de noiva, falta 2 anos para você casar? Eu falei, pois é, Délia, tem que ser tudo planejado. Eu falei, olha, eu queria dizer uma coisa para você, eu estava esperando na hora desse casamento chegar, mas já que você está olhando esses vestidos, é melhor eu falar logo aqui, para depois a gente não ter problema. Eu falei, qual o problema? Eu falei, se você for casar com aqueles vestidos lá que as meninas casam por aí agora, com todos os ombros de fora e tudo de fora, não vai dar para mim. Não vai dar para mim, porque isso aí não é... Cristão não pode chegar na presença de Deus para pedir a bênção dele, com aquele negócio assim, tudo por fora, tudo aparecendo. Não é isso não. No tempo de Jesus era tudo coberto. Agora o diabo está vindo descobrir tudo, não pode ser assim. Eu falei, Délia, mas não tem nenhum vestido assim. Eu falei, então nós estamos em problema, não vai ter casamento. Ou se tiver casamento, outro vai casar. Eu falei, Délia, você não tem coragem. Eu falei, minha filha, é o seguinte, isso não é do que deve e não deve. Eu estou dizendo para você como eu me sinto. E ela passou 6 meses para passar um vestido. Finalmente um dia ela veio e falou, olha, agora tem um vestido aqui que eu acho que você vai aprovar e tal. Ela mostrou o vestido. Eu falei, não, esse aí eu posso casar você. Esse aí Deus vai aceitar. Esse aí vai aceitar. Ou você pode olhar para mim e dizer assim, pastor, você é careta, não sei o que e tal. Que pastor mais? Mas sabe, irmãos, nós perdemos o senso. Nós abraçamos o mundo, os costumes do mundo. Outro dia eu estava lendo um livro em inglês que dizia assim, não tem em português esse livro, já procurei. É porque os cristãos ficam doentes. E o autor era um pastor, no fim ele dizia, porque eles comem a mesma coisa que o povo do mundo come. Eles têm a mesma doença do povo do mundo. Porque Deus deixou uma dieta. E se nós seguirmos essa dieta, espiritualmente, nós seremos abençoados. Mas a gente não segue essa dieta bíblica espiritual. Então a gente fica doente igual todo mundo fica doente. E eu não estou dizendo que eu sigo não, viu? Não olhe para mim assim, dizendo assim, está o santarrão ali seguindo a mensagem de saúde. Olha, a mensagem de saúde é minha dor de pescoço. Eu estou aí, guerreando. Entendeu? É uma luta. Ninguém pode se declarar santo aqui. Mas a vida cristã é uma luta. Nós temos que ir na direção, porque o morno, ele não vai se salvar. E é por isso que eu fiquei meio confuso, até fiz um sermão, e dessa semana eu não vou pregar, porque eu fiquei pensando assim, a igreja adventista é Laodiceia ou é remanescente? Agora eu estou confuso. Ela é Laodiceia ou é remanescente? Você é um remanescente ou é um laodiceano? Quem é você? Que identidade você tem? Não sei. Complicou mais ainda. Então você é morno. Porque se você assume que é laodiceano, você já sabe que não vai para lá, né? Tem que se trabalhar. Se você assume que é remanescente, você está do lado de Deus. Mas se você não sabe se você é remanescente ou laodiceano, isso cria um grande problema. E meus queridos, há uma definição de Ellen White a respeito de quem é morno, que ela me assusta. Ela diz assim,
Não é essa. Vamos ver o próximo. Ok, a mensagem laodiceana. Eu não sei se está dando para vocês ler. Está dando para vocês ler aí? Ok, eu não quero ser traído aqui pelo... A mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte são professos mornos, tendo nome, mas faltando-lhe o zelo. Aplica-se a esta classe o termo morno. Professam amar a verdade, todavia são deficientes no fervor ao devotamento cristão, não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos, e não se acham, no entanto, dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios da sua fé. Note que o problema é porque você não quer morrer para o eu. Para você se entregar a Cristo, você tem que matar o eu. E se você não mata o eu, você fica morno. Porque você professa seguir a verdade, você está aqui, você não come carne de porco, você não adultera, você não comete nenhum desses pecados, está tudo bem com você. Então você professa seguir a verdade. Mas olha o que acontece. Acontece que o termo morno é aplicado às pessoas que professam amar a verdade, mas são deficientes no fervor cristão. O que é um deficiente? É o cara que só chega atrasado na escola sabatina. Quem é o deficiente no fervor cristão? O cara que não aparece no culto da quarta-feira. Quem é o deficiente no fervor cristão? O cara que nunca tem nenhum contato com a Bíblia diariamente. Aí você vai dizer assim: ei, pastor, você está julgando. Você está julgando. É verdade. Eu estou colocando no lugar de Deus e julgando você. E eu não tenho esse direito, é verdade. De repente até eu vou me perder e você vai se salvar. Mas eu não estou julgando você no senso. Quer dizer, eu estou falando em termos genéricos. Você tem que estar conectado com a fonte diariamente. Você tem que começar a buscar Deus, andar com Deus, respirar Deus, comer Deus, viver Deus, sonhar com Deus, sonhar com o céu, sonhar com a eternidade e fazer disso o seu gol e o seu modelo de vida. Porque senão você vai perder a vida eterna. Porque Satanás ele está criando cada dia mais coisas para distrair a nossa atenção. E eu não estou aqui a criticar ninguém que gosta de tecnologia e que perde seu tempo nas redes sociais e que vive nessa coisa toda. Longe de mim de criticar, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é que a igreja precisa buscar esse poder. A igreja precisa fazer diferença na comunidade. A igreja precisa, os membros da igreja precisam andar, e olhando de andar, a glória de Deus vai estar sobre ele, e as pessoas que entrar em contato com ele, vai ver que é uma coisa diferente na vida dele, porque Deus está na vida dele. As pessoas não podem olhar para nós e ver que nós somos igual a elas. Outro dia eu estava brigando com um amigo meu que é pastor batista, e ele conhece os membros da minha congregação, e eu conheço os membros da congregação dele. E ele dizia: não sabe de uma coisa, Bezerra, eu vou dizer uma coisa para você. Eu olho para a tua igreja, eu olho para o meu membro, eu não vejo nenhuma diferença. São tudo igual. Eu falei: não, tem muita diferença. Ele falou: não tem não, Bezerra. A única diferença é que teu povo vai adorar no sábado e o meu no domingo. É só essa a diferença. E no fim ele tinha razão. Porque quando eu olhava as irmãs dele indo para a igreja no sábado, no domingo, e as minhas vindo no sábado, a roupa, o apetrecho, era tudo quase o mesmo. O que eles comiam, o que nós comíamos, as músicas que a gente escuta, que eles escutam. Meus queridos, a nossa identificação com o mundo chegou a um ponto que nós estamos perdendo a direção. Nós já não sabemos mais o nosso rumo. E eu vou dizer uma coisa: nós somos mornos, porque nós temos aparência de cristãos, mas interiormente nós não somos cristãos. Interiormente nós não temos essa transformação. Olhem só, aqueles que são mornos não se preocupam inteiramente de coração com a obra de Deus, identificando-se com seus interesses, mas se mantêm afastados, estão prontos a deixar seus postos, quando interesses mundanos, pessoais, o exijam, carecem da obra interior da graça de Deus no coração. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem crucial. Você tem um grande amigo seu que vai casar no sábado à tarde, ou vai casar no sábado de manhã, e o sábado é um tempo de quem? Lá vai você pegar o tempo de Deus para satisfazer o teu amigo, e você diz para mim: eu não acho nada demais. Como eu também não acho nada demais que a minha esposa trabalha, chegou na correria, não fez nada, agora eu vou comer no restaurante no sábado. Não acho nada demais no sábado, ir lá no restaurante. Eu paguei ontem, peguei um voucher, vou lá comer amanhã.
O sábado não é mais o dia do Senhor para nós, é apenas um dia de vir à igreja. Vocês sabem que eu estou descobrindo uma coisa muito interessante. Eu descobri alguns pastores evangélicos, e quando eu digo alguns é porque eu conheço 4: batista, presbiteriano e interdenominacional. Eles têm a igreja deles reunida no domingo e eles guardam o sábado. E um dia eu fui ler um capítulo do livro dele que fala como guardar o sábado, e eu falei, vou pegar isso aqui e vou fazer um sermão para os adventistas aprender como guardar o sábado com esse presbiteriano, porque ele está guardando o sábado melhor do que nós. E ele dizia assim, o sábado não é dia de entrar na internet, porque o tempo é de Deus. Na sexta-feira é um dia de preparação. Eu na sexta-feira faço isso, e ele foi fazendo a lista, e eu comecei a beber a mensagem do sujeito. Falei, meu Pai do céu, eu preciso me cuidar, porque nem eu estou guardando o sábado como esse pastor. Um pastor presbiteriano, um homem que não, sabe? As pedras estão começando a clamar lá fora, porque nós temos a luz e não seguimos. Nós somos mornos espiritualmente. E agora, Jesus denuncia a nossa condição no versos seguintes. O tempo está muito rápido, eu vou só mencionar para você, porque Jesus diz assim, que nós somos ricos e abastados, nós somos exclusivistas. Nós dizemos assim, temos que ser adventista para entrar no céu. Eu estou bem, eu não faço nada de errado. O que eu estou fazendo de errado? Eu não estou fazendo nada de errado. Eu não como carne de porco, eu não bebo bebida alcoólica, eu não fumo, eu não adultero, eu não faço nada. Eu venho para a igreja no sábado, eu dou meus dízimos. O que há de errado comigo? Isso é uma segurança para nós, né? Mas a nossa espiritualidade, a gente não sente o gozo da casa do Senhor, o gozo de ler a Bíblia, o gozo de fazer oração, o gozo de estudar a palavra de Deus. Eu me lembro que eu era um viciado em filmes. Agora eu posso dizer que eu era. Antes eu não podia. Eu era viciado em filmes. Chegava a assistir 4, 5 filmes por semana. E já era pastor, hein? Vou mentir aqui não. Sei que alguns acham assim, não devia fazer, mas esse negócio dessa que o pastor é mais santo que a congregação, isso não existe. Pastor, ele tem a mesma guerra, aliás, pior às vezes, não é? Todos nós precisamos da graça de Deus. Ninguém aqui é santo, certo? Agora, eu não tinha muita vontade de ler a Bíblia, e começou a parar de ter vontade de oração, e eu falei, meu Pai do céu, como pastor, eu não posso fazer isso, o que está acontecendo comigo? E eu falei, Senhor, estou sem vontade de orar, não sei o que fazer. Um dia eu vi uma pregação, coisa muito rara, o pastor ouvir uma pregação. O pastor sempre está pregando, ele termina não ouvindo pregação nenhuma. Agora eu ando catando DVD por aí para ouvir pregação, porque eu preciso ouvir pregação. Já que eu prego todo sábado, fico ouvindo os DVD dos outros aí, para ver se me chacoalha o juízo. Então, um dia eu falei assim, depois que eu ouvi uma pregação, eu falei assim, eu vou passar 6 meses sem assistir nenhum filme. E assim foi. Depois do 3º mês, eu comecei a sentir vontade e prazer de ler a Bíblia. Comecei a sentir vontade de orar. Comecei a sentir mais gosto nas coisas de Deus. E a vida mudou. Simplesmente porque o alimento que eu estava trazendo era sujo. E ele criava um bloqueio para eu correr para os braços de Deus e sentir o amor dele e a presença dele me envolvendo. Nós nos tornamos mortos porque nós somos deficientes no fervor cristão. A vida é muito ocupada. A vida é tão ocupada que as coisas de Deus vão ficando para trás. Nós não estamos dispostos a morrer para o eu. Nós amamos muito a nós mesmos. E essa é a razão porque muitas vezes a gente deixa as coisas de Deus de lado. Porque para fazer algumas coisas para Deus, a gente tem que se sacrificar. Às vezes a gente faz sacrifício para ter uma casa nova, a gente faz sacrifício para ter um carro novo. Eu louvo a Deus quando eu vejo esse templo bonito aqui, porque eu sei que alguém se sacrificou aqui para ter esse templo. Alguém se dedicou aqui. Alguém realmente se uniu e trabalhou para fazer o melhor para o nosso Deus. Mas o que Deus quer de você não é o teu dinheiro, não é o teu tempo. Deus quer o teu coração. Porque quando você der o coração, Deus vai dirigir a tua vida. Meus queridos, a gente não pode brincar de religião. A gente não pode achar que essa religião de sábado, domingo e quarta-feira vai salvar a pele da gente. Porque a batalha está sendo travada. E até pessoas
que fizeram muitas coisas para Deus, que invocaram o nome de Deus, expeliram demônios até, no dia do juízo, Jesus disse assim: olha, eu não conheço vocês. Ele disse: mas Senhor, eu fiz tudo isso para ti, olha, eu expeli demônios, eu ia para a igreja, eu dava meus dízimos, eu dava minha oferta. E Jesus disse assim: eu não conheço você. Por quê? Porque você não alimentou os pobres. Eu bati na tua porta pedindo comida e você não me deu. Você não fez nada pelo próximo. E a premissa da vida cristã é amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como quem? Como a ti mesmo. Meus queridos, nós precisamos nos tornar uma igreja comunitária. As nossas igrejas deviam ter aqui um abrigo e um carro para recolher os jogados da noite, trazer eles aqui, dar banho neles, botar roupa para eles, fazer a barba deles, dar banho neles e soltar eles de volta na rua no outro dia, procurar uma agência de trabalho para eles. Eu me lembro de uma vez, eu tenho uma filha mais velha que ela tem muito meu temperamento. E quando você tem uma filha que é igual a você, é um problema sério, porque ela é igual a você. Eu dava um grito nela, ela dava outro em mim. Um problema sério essa menina. A minha filha mais velha. E eu disse: menina, que é isso? Um dia ela completou 18 anos. Quando a gente acordou de manhã, saímos na sala. Ela estava com as malinhas tudo pronta. Fazia 3 meses que eu tinha juntado as economias com a esposa, trabalhado, dando um carrinho para ela. 18 anos, tinha carteira de motorista. Ela olhou e disse: bom dia, Mami Daddy, olha, eu quero dizer muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, eu amo vocês e tudo, mas agora eu fiz 18, eu sou adulta, eu estou pegando as minhas malas, eu vou me embora morar na Flórida. Eu falei: o que é isso? Minha mulher começou a chorar. Eu falei: mas minha filha, você foi uma excelente filha, nunca fez nada de errado, foi uma boa filha. Ela falou: pai, exatamente, fiz tudo o que você queria até os 18, agora eu vou fazer o que eu quero. Estou cheio dessas regras aqui de casa. Quero ir. E minha mulher ficou desmaiada. Eu falei: e essa pequena agora endoidou de vez mesmo. Tem que fazer. Eu falei: olha, seguinte. Espera aí. Antes de você catar suas malas e sair por essa porta aqui. Seguinte. Você quer ir mesmo? Quero. Você quer assumir você mesmo agora? Quero. Você terminou o 2º grau, não vai fazer faculdade? Eu vou fazer a faculdade do meu jeito. Então é o seguinte. Quando você botar o pé fora dessa porta aqui de casa, você está por sua conta. O seguro do carro, a gasolina do carro, o aluguel, a comida, tudo. Não me ligue pedir dinheiro. Eu vou respeitar a sua decisão. Quando você botar o pé fora daquela porta ali, é tudo por sua conta. Não ligue para pedir mais dinheiro. Mas no dia que você estiver cheio de problema lá e quiser voltar para casa, essa casa vai estar sempre de porta aberta. Mas lembre-se, debaixo do meu teto vai seguir as minhas regras. E ela falou: eu entendo isso. Pai, eu entendo isso. Mas eu ainda quero ir assim mesmo. Então, Deus lhe abençoe. Mas vem cá, vamos fazer uma oração aqui. Fizemos uma oração. Quando bateu a porta, eu despenquei. Abracei a minha mulher. Chorei. Eu acho que aquele foi um dos dias que eu mais chorei. Eu falei: Senhor, protege a minha filha, que eu fui muito duro, mas eu tenho que ser, eu não posso fazer nada, por favor, cuida da minha filha. E assim foi. Eu me lembro de um ano, depois de um ano que ela estava fora, já não tinha ido para a faculdade, depois eu descobri que ela estava trabalhando 60 horas por semana para pagar o aluguel, mas ela era dura, era igual o pai, ela não ia dar o braço a torcer, eu sabia disso também. Um dia eu liguei para ela, eu falei: filha, vai ter um feriado aqui, você não quer vir para casa? Ela falou: pai, eu vou, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei: eu vou pagar o avião para você vir para casa. Eu vou te mandar o ticket. Fui para o aeroporto com a minha esposa. Falei: a gente morava 1 hora do aeroporto. Eu estava pastor em New Jersey, do lado de Nova York. Tinha que guiar 1 hora o carro para o aeroporto. Ela veio para casa, nos abraçou, e eu vi que ela estava sofrendo. Eu falei: eu não vou convidá-la para voltar. Não vou. Mas eu vi. Aí nós abraçamos, passou o fim de semana conosco e tudo e tal. Quando foi na segunda-feira, eu fui levá-la no aeroporto. A minha esposa ficou em casa, que ela tinha que trabalhar. E no caminho do aeroporto eu falei assim: agora eu vou dar umas tacadinhas aqui para ver se vai dar certo. Eu falei: minha filha, olha, você não está indo para a igreja. Como é que você sabe que eu não estou indo para a igreja? Sabe, minha filha, eu liguei para uns amigos pastores lá.
Você está me espionando, Deli? Eu falei, não, filha, não é isso. Ela é esquentada igual eu, né? Não, filha, não é isso. Mas você sabe, filha, a igreja e Deus falou, pai, é o seguinte, você e essa sua igreja, assim, falou bem assim, você e essa sua igreja, vocês aí que pensam que são cristãos, você não sabe de nada. Eu vou te contar uma coisa, eu não ia te contar e nem devia, e não... Falou, olha, você quer saber de uma coisa? Eu estou fazendo o meu ministério para Deus. Eu não vou para a igreja porque eu estou cansado do farisaísmo da sua igreja. Eu estou cansado desses membros seus fariseus, que chega dia de sábado na igreja, e na noite eu encontro os meus amigos jovens, tudo na balada. Eu estou cansado desses hipócritas da sua igreja. Agora, eu faço meu trabalho missionário. Eu já tirei 3 mendigos da rua. Eu perdi meu tempo, sentei lá com eles na calçada, sentindo o cheiro do fedor deles, ouvi a história deles, chorei com eles, abracei eles com um mau cheiro, depois saí procurando emprego para eles, dando conselho para eles. E você quer saber de uma coisa, pai? Eu já tirei 3 mendigos da rua, eles estão empregados, trabalhando, tem lugar para morar e tudo. E você, pai, quantos tirou? Me fala você que é pastor e é cristão. E ela porou a voz assim, tirou a voz. Fiquei meio atrapalhado, não sabia o que responder. Eu falei, minha filha, que Deus lhe abençoe. Essa é a verdadeira face do adventismo. Para você fazer o ministério de Jesus Cristo, você, meu jovem, meu irmão, você vai ter que sair da sua zona de conforto. E quando você sair da sua zona de conforto, você vai ver os milagres de Deus. Quando você sair da sua zona de conforto, você tem que sair pela fé no Espírito. Porque por nós mesmos, nós nunca vamos sair da zona de conforto. Quando você botar o pé fora da sua zona de conforto, e entrar na favela, aí o Espírito do Senhor tem que proteger você, porque não tem jeito. Quando eu cheguei na África como missionário e vi a realidade da África, a miséria e o sofrimento das pessoas, as doenças, eu falei, Senhor, aqui tem que ser pela fé. Aqui tem que ser pela fé. E eu vi os milagres. 1, 2, 3, 4. Quando o meu carro ficou sem gasolina lá no meio do mato da África, eu falei, meu Deus, e agora? Aqui não passa carro, não passa nada. E daqui a pouco Deus providenciou um galão de gasolina para mim, misteriosamente, no meio do mato. Meu carro quebrou numa região deserta, lá no meio da selva. Falei, Senhor, tem misericórdia. Minha esposa começou a chorar. E eu me ajoelhei na frente do carro, lá no meio da selva, uma estrada de terra. Falei, Senhor, essa suspensão quebrou, tem misericórdia. E de repente, um guincho apareceu. Apareceu um guincho. Eu falei, meu amigo, de onde é que vem esse guincho, por favor? Ele disse, não, aqui tem uma fazenda de uma família europeia que está explorando o gás, e eles têm uma oficina mecânica. Por quê? Uma oficina mecânica aqui? Eu falei, vou guinchar seu carro para lá. Chegou lá, tinha a suspensão do meu carro lá. 4 horas depois, eu estava de volta na estrada. Eu falei, esse é o Deus que eu sirvo. Deus só vai operar na tua vida quando você sair da tua zona de conforto. Quando você decidir ir lá salvar os pecadores, que o Filho dele veio dar a vida por eles. Mas nós somos Laodiceia, nós temos que ser cristãos suficientes aqui para admitir como pastores e membros que nós somos laodiceanos. Que nós precisamos sim de um reavivamento, uma reforma. Nós não precisamos de um reavivamento e reforma de palavras. Nós precisamos sacrificar o nosso eu e ser crucificado com Cristo e se entregar e começar a viver o céu agora. E se você começar a viver o céu agora, eu posso garantir a você que as coisas da terra já não vão ter mais atração para você, porque você vai estar pensando nas coisas da eternidade. Meus queridos, nós estamos perdendo o senso da direção. É interessante que Jesus disse assim, que a gente está cego, que a gente está nu, miserável, pobre,
A nossa condição é dramática. E vocês sabem por que a gente lê a mensagem de Laodiceia, mas a gente não assimila a mensagem? Porque a mensagem denuncia você. A mensagem, ela condena você. A mensagem, ela leva você a ver quem você realmente é, a sua verdadeira face. E você não quer ver essa face. Que você é um pobre espiritualmente, um miserável espiritualmente. Você é um mendigo espiritualmente, que vem aqui cada sábado mendigar alguma coisa da palavra de Deus. E você já está por aqui disso. É por isso que você chega atrasado. E é por isso que você quer ir embora cedo. E é por isso que você quer sermões pequenos, porque você não aguenta mais essa vida formalista, miserável, religiosa que você vive. Mas eu quero dizer para você, que no dia que você abraçar as vestiduras brancas do Altíssimo, no dia que você se render a esse Deus, você vai sentir gozo, você vai sentir alegria. O sofrimento não vai parar, mas ele não vai roubar de você a paz, a felicidade e a alegria que a vida eterna que Jesus Cristo te deu. Eu estou cansado de ser esse adventista que eu tenho sido desde que eu nasci. Eu estou cansado de vir cada sábado pregar para os meus irmãos e ver nada acontecer na vida deles. Eu estou cansado de eu mesmo, como ministro, não fazer mudanças e transformações na minha vida que eu sei que eu preciso fazer. Eu olho para esse irmão que as pessoas procuram ele, que eu disse para vocês que eu ligo para ele ainda hoje, e eu oro e digo: Senhor, me ajuda a ser esse exemplo. Porque eu queria ser um pastor que os meus irmãos se aproximassem de mim, chegassem perto de mim e dissessem: eu sinto poder saindo desse homem, eu sinto o amor de Deus no coração desse homem. Eu tenho um temperamento forte, duro, difícil, autoritário, mandão, e eu venho a minha vida inteira lutando contra isso. As pessoas das igrejas que eu fui pastor, elas tinham medo de mim. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, eu preciso atrair elas, elas estão com medo de mim. Eu fui pastor de uma igreja e tinha uma irmã, e aquela irmã era um problema. Toda vez que ela aparecia, ela vinha me criticando e reclamando e falando. Toda vez ela vinha reclamando e falando, e quando ela aparecia perto de mim, eu já ficava angustiado. Falei: Senhor, lá vem essa irmã, meu Pai do céu, acabou meu dia. E eu ficava muito aflito quando ela aparecia. Eu me lembro de uma vez que eu estava no Atlântico Union College assistindo a formatura, debaixo de uma árvore. A formatura era ao ar livre. De repente aquela irmã apareceu. Eu falei: Senhor, hoje não, por favor, Senhor. E ela veio: pastor, me abraçou. E eu disse: qual o problema? Ela falou: pastor, sabe de uma coisa? Você não dá para ser pastor. Você está na profissão errada. Eu falei: eu estou na profissão errada? Você está na profissão errada. Eu falei: mas menina, eu sou pastor há 15 anos nessa igreja. Como é que você está dizendo que eu não me lembro se era 13 ou 15, mas era por aí. E eu falei, na minha arrogância, eu falei: essa irmã, coitada, tem misericórdia dela, Senhor. Às vezes a gente até usa Deus mesmo para desprezar os outros, sabe? Terrível isso. E ela disse: olha, eu vou dizer uma coisa para você, pastor. Você ama pregar, e você prega muito bem. Você ama a organização, você ama a tua profissão, você ama o teu trabalho, você ama a liderança, você ama a autoridade, você ama a tua igreja, você ama a tua família. Ela foi dizendo assim, uma lista imensa de coisas que eu amava. E tudo que ela dizia, ela estava certíssima. Ela estava certíssima. Mas ela disse para mim assim: mas há uma coisa pela qual você não pode ser pastor. E eu disse: qual é? Ela disse: você só tem um problema, e você não pode ser pastor por causa disso. Eu falei: o que é? Ela falou: você não ama as ovelhas. Eu falei: o que você está falando? Se você não ama as ovelhas. Eu falei: claro que eu amo as ovelhas. Se eu não amasse as ovelhas, eu não estava no pastorado. Ela disse: você não ama as ovelhas, e isso desqualifica você de ser pastor. E deu uma risada e disse: mas isso é minha opinião. E me deu um abraço e foi. Obrigado, Senhor. No sábado seguinte,
Minha esposa ainda tinha os bebês lá. Eu falei, minha filha, prepara os bebês aí que nós vamos para a igreja 8 horas. Eu que vou abrir a igreja hoje. E eu fui. Cheguei a abrir a igreja, cada membro que ia passando, eu estava sendo o recepcionista do dia. Parei, abraçava, ai, feliçava. Os irmãos, o que está acontecendo hoje que o pastor veio recepcionar os irmãos na porta da igreja? Não foi nada, só quis acordar cedo e fazer uma surpresa para vocês. Ninguém sabia que eu estava lá tentando provar para mim mesmo que eu amava os meus membros. Eu estava procurando meios de mostrar para a minha igreja que eu amava ela. E foi por isso que eu fui cedo. Eu queria botar um sorriso nos lábios, queria abraçar os meus irmãos e dizer para eles, eu amo vocês. Mas eu sabia no fundo do meu coração que a irmã estava certa. Eu amava a pregação, eu amava a posição, eu amava a autoridade, eu amava tudo. Mas eu realmente não amava as pessoas. Passou 1 mês, 2 meses. De repente aquilo começou a me massacrar. Eu comecei a dormir menos, dormir menos, dormir menos e dormir menos. E de repente eu parei de comer e comecei a emagrecer. E minha esposa começou a ficar preocupada. E ela começou a querer me levar no médico e eu comecei a definhar. E finalmente depois de 6 meses eu estava só o bagaço. Uma madrugada, 3 horas da manhã, eu me levantei, me ajoelhei ao pé da cama e comecei a chorar. E eu disse, Senhor, eu não posso mais. Eu não posso mais. Eu tenho que reconhecer e confessar o meu pecado diante de Ti, que eu realmente não amo as ovelhas. Eu não amo as ovelhas. Eu amo o ministério, eu amo a organização, eu amo a minha posição, eu amo tudo, mas Senhor, eu não amo as ovelhas. Eu não amo as pessoas. Naquela madrugada, eu precisei sacrificar um monte de coisas que eu tinha. Naquela madrugada, houve uma mudança. Mas meus queridos, através de todos esses anos, eu venho desesperadamente lutando para amar as pessoas. E eu tenho que confessar para vocês essa manhã que amar as pessoas, só Cristo pode fazer isso por você. E a minha luta não é agora para amar as pessoas, a minha luta é para me entregar a Cristo. Porque quando Cristo toma conta de você, você vai amar as pessoas, você vai cuidar das pessoas. A coisa mais importante para você vai ser as pessoas. Eu tenho que dizer a vocês que eu ainda não estou 100% lá, mas eu estou lutando. São anos e anos lutando por isso. E agora lá em San Antônio eu visito os meus irmãos, vou naqueles hospitais, abraço aquelas pessoas. Eu choro com elas, muitos pacientes terminais de câncer. Às vezes eu choro com eles como se fosse a minha filha que estivesse morrendo. E eu me sinto culpado de dizer a vocês que depois de 30 anos de pastorado, só agora eu estou começando a entender que a coisa mais importante do ministério são as pessoas. Não é esse prédio bonito, não é esse piano bonito. A coisa mais importante do ministério é as pessoas. Era com isso que Jesus estava preocupado. Ele queria levar as pessoas para o reino. Jesus saía da zona de conforto dele, ia lá e sofria, porque ele amava o pecador, porque ele queria salvar o pecador. É o amor que faz a gente sair, é o amor que faz a gente ir pregar o evangelho, é o amor que faz a gente contar para os outros do que Jesus fez por nós. Cuidado, irmãos, nós estamos perdendo o senso do que é pecado. A gente não sabe mais o que é pecado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já estou terminando porque o Espírito já disse que está na hora. Mas eu quero dizer uma coisa final para vocês. Se eu perguntar aqui quantos de vocês são pecadores, todo mundo vai levantar as mãos. E vocês vão dizer para mim, não pastor, nós somos pecadores. Mas se eu chegar aqui e perguntar para vocês, vocês adoram outros deuses? Aliás, se eu perguntar para vocês, o que é pecado? Me defina pecado, o que vocês vão dizer para mim? Pecado é transgressão da lei. Mas se eu disser para você, alguém aqui adora 2 deuses? Não. Alguém aqui adora imagens de esculturas? Não. Alguém aqui desonra pai e mãe?
Alguém aqui transgride o sábado? Alguém aqui mata, rouba? Alguém aqui levanta falso testemunho? Ei, você está cumprindo os 10 mandamentos da lei. Então você não é pecador. Porque pecado é transgressão da lei. E se você diz para mim que é pecado, mas quando eu vou nos 10 mandamentos, você diz para mim que não está transgredindo os 10, então você não é pecador. E esse é o nosso problema. Nós não nos sentimos pecadores. Você só vai sentir necessidade de um Salvador diariamente se você sentir que é pecador. Porque se você sentir que é pecador, você vai sentir desejo de remissão. Você vai se ajoelhar cada dia. Você vai clamar a Deus por Jesus Cristo, pelo sangue dele, porque você se sente pecador. Se eu der uma folha de papel para você aqui agora e disser assim: escreve aqui nesse papel agora todos os pecados que você cometeu da hora que você acordou até agora. Eu acordei ouvindo Arautos do Rei, tomei o meu café com minhas crianças, vim para a igreja. Eu hoje não fiz nada de errado. Eu acho que eu sou santo e não sabia. Eu não fiz nenhum pecado. Pastor do céu, eu não fiz nada errado. Eu acho que hoje eu estou limpo. Nós perdemos o senso do que é pecado, irmãos. E ainda temos a cara de pau de chegar de noite diante de Deus, se ajoelhar e dizer assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Deus diz: qual? Confessa. Mas eu não lembro. Mas como? Como pecou e não lembra? Não é possível isso. Deus só pode perdoar o pecado se você der o nome do pecado. Se você se ajoelhar e disser: Senhor, por favor, me perdoa. Passou aquela moça com aquela calça apertada lá na rua, Senhor, e eu olhei para ela e disse: Senhor Deus do céu, tem misericórdia de mim. Eu pequei, me perdoa. E Deus vai te perdoar o pecado. Mas você tem que confessar. Nós não estamos mais confessando pecados, porque nós já não sabemos mais o que é pecado. Nós simplesmente dizemos assim: perdoa os meus pecados, Senhor, resolve meus problemas. Deus diz: qual? Qual o problema? Qual o pecado? Deus quer uma conversa individual com você. Queridos, nós precisamos de uma mudança na nossa vida. Há muitos anos eu venho cantando essa música, Não Tardará. Essa música se tornou o hino oficial da minha vida. Se há um hino oficial na vida, esse é o hino oficial da minha vida. Porque eu tenho essa esperança. Porque eu olho para essa terra e não vejo nada aqui para mim no futuro. Quando eu olho para o futuro, eu só vejo a sepultura. E eu quero vencer a sepultura. Eu quero ir para a eternidade. Eu quero voltar para casa. Eu estou cansado. Essa semana nós temos que fazer um preparo espiritual para a batalha do Armagedon. Nós temos que sair daqui no próximo sábado, ou melhores cristãos, ou piores cristãos. Mas do mesmo jeito não vai dar para sair. Porque Deus tem reservado grandes coisas para você. Ele quer fazer da tua vida uma vida cheia de glória. E infelizmente nós estamos perdidos diante da igreja. Eu queria terminar minha mensagem essa manhã cantando com vocês essa música linda chamada Não Tardará. Eu gostaria que nós cantássemos pensando na letra, como se fosse uma oração. Essa semana Deus vai te dar a oportunidade de mudar a tua vida com Ele, de fazer um novo começo. A minha oração é que você não resista ao Espírito de Deus. Que a paz do Altíssimo esteja contigo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Não tardará.
Querido Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, Senhor, aqui está a tua igreja, o teu povo. Esse é o povo que tu escolheu, Senhor, para poder representar Cristo nessa comunidade. Há uma obra, Senhor, a ser realizada, de fazer a glória do Senhor resplandecer diante dessa comunidade. Mas existe uma obra interior da graça de Cristo que precisa ser feita em nosso coração. Nós precisamos, Senhor, de uma transformação. Nós temos certeza que essa igreja é a igreja que tu suscitastes para anunciar o segundo advento. Esse é o teu povo, Senhor. E nós precisamos do poder. Nós precisamos da força do Espírito, para que a gente possa terminar essa obra e a gente possa muito em breve voltar para casa. Senhor, durante essa semana, cada vida aqui dessa igreja vai travar uma batalha, porque eu conheço e sei que o inimigo vai tentar impedir as pessoas de virem aqui. Mas, Senhor, toca o coração delas, para que no nome de Jesus nós possamos, nessa marcha durante essa semana, terminar no próximo sábado como vitoriosos na batalha do Armagedon. Que a tua paz e a tua bênção esteja com essa igreja. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor. Que você leve essa salvação a todos aqueles que estão ao teu redor e necessitam de você. E amanhã às 8 horas estaremos novamente juntos para mais um culto de adoração a Deus. Tenham todos um feliz sábado e um bom início de semana. Até amanhã. Hoje à tarde, então às 5h30 nós temos o coral, né? Não esqueçam desse detalhe.